Olá, meu irmão. Vem comigo mais uma vez. Vamos mais uma vez edificar a nossa fé, aprender a palavra de Deus, ser esclarecido e obter mais conhecimento de assuntos importantes que precisamos ter. Nesse momento agora eu chamo você para a gente estudar um assunto muito importante, né? Qual a finalidade da Bíblia para você? Eu quero trazer para você esse esclarecimento, essa orientação deste assunto muito importante nesse momento, neste vídeo, né? Qual a finalidade da Bíblia para você? Porque a instrução da palavra ela é individual, né? Nós estamos aqui jogando essa instrução no coletivo para todos vocês, mas quem está recebendo é individual. Então, nós temos que estar sempre com esse conceito, com esse entendimento de que a Bíblia é para mim. Se alguém quiser viver, é relativo. Agora, ela é para mim. Eu tenho que obter a direção de Deus para a minha vida, fazer a minha parte. Porque o meu compromisso com Deus é pessoal. Então, qual a finalidade da Bíblia para você, né? Hoje nós temos visto que a Bíblia ela é um acessório, né? Que faz parte da personalidade do crente, dessa pessoa religiosa que é o crente. Então, mas qual a finalidade desta palavra? Então, quero trazer esse esclarecimento nessa hora para você, porque muitos usam a Bíblia apenas como um acessório religioso, o qual ele completa na veste do crente, que é aquela roupa padronizada, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas caracterizando uma pessoa serva de Deus pela roupa. Está errado isso está errado, porque não é pelo o exterior que se conhece o homem de Deus, mas sim pelo interior. Mas vamos lá, as pessoas caracterizam o crente quando ele está de paletó, gravata, a mulher está de roupa até as canelas, os calcanhares, e toda bem coberta, e aí se caracteriza uma pessoa crente, e um suporte, ou seja, o objeto que completa esse estilo é a Bíblia. Mas a Bíblia Sagrada ela não é apenas, ou seja, ela não é um acessório religioso. Ela não serve apenas para ser colocada na mão no momento que o crente se dirige à igreja para participar do momento religioso, do culto. A Bíblia não é um acessório. A Bíblia é mais do que isso. E nesse momento eu quero levar para você essa instrução, essa orientação, pois é importante isso, você entender. Qual a importância da Bíblia para você? Ela não é um acessório religioso que serve apenas para colocar na mão ou debaixo do braço, não é verdade? É o local mais usado por nós crentes. Eu também me considero sou crente em Jesus Cristo. Quando se vai à igreja, ela não é usada só para ir à igreja, colocar na mão ou debaixo do braço quando nós vamos à igreja, né? Ao culto, àquele tradicionalismo religioso. Hoje as pessoas estão com entendimento errado. Usam a Bíblia somente quando vão à igreja, ou seja, só tem utilidade, só pegam nela, só usam ela de forma totalmente errada quando vai à igreja. Coloca-se na mão ou debaixo do braço e se dirigem à igreja. Chegando lá na igreja, coloca ela no banco e muitas vezes, na hora da leitura da palavra, nem a pega, nem abre-a e nem lê. Então, qual a finalidade deste livro? Santo Sagrado. A Bíblia Sagrada é um livro, mas não é um livro natural. Ou seja, não é um livro feito pelo homem, não é? É um livro que tem conteúdos muito importantes nele. E para absorver esses conteúdos, é preciso abrir e ler, estudar e ter o interesse de aceitar o que está aqui dentro. Porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ou seja, é a revelação de Deus para o homem. Neste livro, Deus se revela para nós. Neste livro, nós conhecemos as verdades espirituais. Através desse livro, nós conhecemos a nossa origem. Nós conhecemos a origem de
tudo que existe neste mundo e de tudo que está criado em todos os sistemas, universo, terra, cosmo. Nós conhecemos a origem de tudo isso através desse livro. É por esse livro que Deus se revela à sua criatura. É por esse livro santo que chama-se Bíblia, muitos livros, que é o livro inspirado por Deus, usando homens para relatar tudo o que aconteceu da criação até o final da humanidade, está aqui revelado. Por esse livro nós temos pleno, absoluto e mais verdadeiros conhecimentos que o homem precisa ter para estar sendo bem-aventurado. É por esse livro que nós conhecemos que existe um Criador. Nós temos a ciência da situação, da realidade da criação de toda a existência. É por esse livro que nós temos conhecimentos que ao homem jamais seria dado a conhecer se Deus não nos revelasse. Por exemplo, jamais nós conheceríamos a nossa origem se Deus não revelasse-nos através da sua palavra. Então eu quero dizer para você, a Bíblia é a palavra de Deus. Dentro desse livro tem orientação para a sua vida, tem direção para a sua vida, tem correção para a sua vida, tem vários conselhos para você neste livro aqui. A Bíblia Sagrada não é apenas um objeto religioso que se deve pegar ele somente no momento em que vai à igreja, colocar na mão ou debaixo do braço, como hoje é feito por a maioria das pessoas. As religiões pagãs, as religiões que nós consideramos pagãs, elas nem usam a Bíblia, não é verdade? Usam seus livros lá. Mas eu quero dizer para você, estou falando para você diretamente, meu irmão, em Cristo Jesus, para a igreja evangélica que se diz a igreja de Deus. O que significa a Bíblia para você, meu irmão? Porque o evangelho é uma religião hoje como qualquer outra religião. Agora eu quero falar para você, meu irmão, em Cristo Jesus. O que significa a Bíblia para você? A palavra de Deus. Você precisa ler, você precisa conhecer, para que você não seja enganado, esperando alguém falar para você algo de Deus, que você mesmo pode conhecer através das Escrituras Sagradas. O problema hoje é que as pessoas não estão dispostas a ter um relacionamento com Deus, a conhecer a Deus. Tem pessoas que muitas vezes querem ouvir Deus falar, e vão para ali, vão para aqui, vão para lá, vão para vários lugares porque querem ouvir Deus falar. E Deus querendo falar com ele, através da sua palavra que está ao seu alcance. Mas ele não usa a palavra. Ele não quer saber da palavra, porque não satisfaz a ele. Não tem prazer em conhecer o que está aqui. As pessoas querem ouvir hoje Deus falar de uma forma sobrenatural, usando homens em púlpitos de igreja, ou em qualquer situação que digam, eis que eu sou Deus. Como Deus falava antigamente através dos profetas dessa forma, porque a Bíblia ainda estava sendo revelada, queridos. Naquela época Deus usava os homens dessa forma, porque a revelação dele estava sendo dada ainda. Mas a revelação dele agora já foi completa, concluída. Deus não fala mais como falava antigamente. Deus agora fala através da sua palavra para nós. É preciso entender isso. Tem muita gente sendo enganada aí atrás de profetas que dizem que Deus está usando ele. E nas igrejas a gente vê hoje muitas pessoas dizer, eis que eu sou Deus, assim digo a ti, e dando conselhos errados, que a palavra de Deus não orienta. Tem que ter cuidado. O que a Bíblia significa para você? Porque Deus já deixou tudo que você precisa conhecer. Tudo já foi revelado. Está aqui na palavra dele. Basta você ter o interesse de estudá-la. A Bíblia Sagrada, ela não é um livro de ficção científica, nem de conto de fábulas, nem de historinha de carochinha. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus para a humanidade. Onde Deus revela tudo que o homem precisa conhecer, está revelado aqui. A Bíblia Sagrada é o manual de Deus, do Criador para a sua criatura. A Bíblia Sagrada é a bússola de Deus para conduzir você neste mar, para que você não fique à deriva sem direção. A Bíblia Sagrada é o mapa que mostra a você o ponto certo para encontrar a vida eterna. Aleluias, glórias. Então o que a Bíblia significa para você? Qual a sua importância pela Bíblia? Qual a atenção que você tem dado à Bíblia Sagrada?
Ou você tem esperado só quando vai ao culto ouvir aquele sermão religioso e aí acabou? Você nunca vai conhecer a Deus dessa forma, meu amado. O homem não pode conhecer a Deus se não conhecer a sua palavra. O homem não pode ter uma intimidade com Deus se não tiver um conhecimento da palavra que nos ensina como ter essa intimidade com Deus. Hoje em dia, o erro das pessoas é esse. Estão sendo orientadas por muitas vozes que dizem que é Deus, falando através de homens, usando o sobrenatural, trazendo revelações, trazendo novidades, e as pessoas aceitando como se fosse Deus orientando elas, enquanto Deus nos orienta pela única forma, a forma absoluta de Deus conduzir o seu povo é através da sua palavra. Deus usou profeta naqueles dias para falar com as pessoas, para dar orientação às pessoas, porque a palavra ainda não estava concluída. Mas hoje Deus já deixou tudo o que Ele quer que você saiba e conheça e siga na sua palavra. Tem gente buscando profetas por aí, tem gente buscando uma direção de Deus por aí, tem gente correndo atrás, ali, aqui e acolá, porque quer ouvir Deus falar, quer que Deus dê uma direção a ela, mas ela não lembra. Essa pessoa não para pegar a Bíblia e observar o que Deus orienta ela dentro da situação que ela está passando. Certa vez chegou uma pessoa para mim e disse: irmão, me dê uma palavra, eu estou passando por um momento, eu quero ouvir Deus falar comigo. Eu digo: eu não posso te dar uma palavra assim do nada. Eu não sou Deus para conhecer o teu coração. Se você quiser falar comigo o que está passando, eu te dou uma palavra dentro da situação que você está passando, porque só Deus conhece o interior do ser humano, e eu não sou Deus para adivinhar o que você está passando, e eu não vou me fazer aqui como Deus, tentando adivinhar, querer adivinhar e acertar o teu oculto. É o que muita gente tem feito hoje, chutando e jogando profecia, e aquela que colou, e a pessoa cai como se fosse Deus falando. Eu disse para essa pessoa: me diga o seu problema que eu vou te dar um conselho dentro das Escrituras. E essa pessoa me falou o problema dela, que estava passando por uma tribulação, por uma dificuldade, e ela disse que não sabia o que fazer. Então eu dei a palavra de Deus a ela. Disse a ela: espere com paciência, não se desespere. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. A palavra de Deus, eu disse a ela, dei um conselho a ela dentro de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, eu escutei o problema dessa pessoa para poder dar um conselho segundo a Bíblia me diz, como está escrito, e não usei um sobrenatural dizendo: eis que te digo assim, que tu estás assim, que tu estás assim. Não, como hoje se faz. Dentro das igrejas as pessoas não falam mais o que Deus mandou. As pessoas usam-se como se fosse Deus para dar às pessoas direções que não estão na palavra, e as pessoas estão atrás dessas direções, enquanto a direção mais segura para você ser bem-aventurado é o que está na palavra de Deus. Então, qual significado tem a Bíblia para você? Todos os seus problemas, toda a sua situação que você passa, se você analisar as Escrituras, você vai ver Deus orientando você em qualquer situação de sua vida. Se você pegar uma pessoa que não tenha o compromisso, nem o conhecimento da palavra de Deus, e for pedir um conselho a essa pessoa, você vai se conduzir por caminhos errados. Porque eu já vi, queridos, estou com muita sinceridade quando eu levo esse trabalho ao ar, quando eu publico esses vídeos, quando estou gravando esses vídeos, faço isso com muita sinceridade e convicção da minha fé e do que eu estou falando pela palavra de Deus. Amados, cuidado com os conselhos que você tem recebido. Eu já ouvi pessoas dando conselhos dentro das igrejas, lá no púlpito, ensinando as pessoas a não aceitar como está, a não submeter-se, a não se acomodar com o que tem, a querer mais e mais. Enquanto a Bíblia diz que tendo que comer o que beber, devemos estar alegres e satisfeitos com isso. Enquanto a Bíblia nos ensina que nós não devemos almejar mais do que podemos, do que temos,
As pessoas ensinam a buscar mais e mais. Eu ouvi um conselho no púlpito. Alguém pregando e dizia: claro, mas essa pessoa nunca dá atenção a você, rapaz. Essa pessoa só faz o mal a você. Também você não deve ser besta, não. Não se submeta a isso, não. Não aceite também, não. Porque você é crente, mas não é besta. E deu um conselho para a pessoa agir contrário o que diz a palavra. Quando Jesus disse que se alguém der na tua face, no teu rosto, oferece o outro. Quando Jesus disse que nós devemos amar o nosso inimigo, quando Jesus disse que nós devemos orar por quem nos persegue, as pessoas nos púlpitos estão ensinando o contrário. Porque não estão com compromisso com a palavra de Deus. Eles ensinam o que vem no seu coração, o que eles acham que ele entende. Temos que ter muito cuidado com isso. A igreja do Senhor, você, crente em Jesus Cristo, que está com a sua esperança em herdar o céu, você tem que andar na palavra para ser bem-aventurado. Cuidado com os conselhos que você tem ouvido. Tem muitos pastores dando conselho às irmãs para deixar maridos que não suportem, que você não é besta, você não deve aguentar também. Enquanto a Bíblia diz que tem que aguentar, tem que suportar e tem que confiar que Deus vai agir e permanecer no lugar. Se é para se humilhar, seja humilhado. A Bíblia diz que Jesus ele foi muito afrontado, mas nunca afrontou ninguém. Foi rejeitado, foi blasfemado, mas nunca revidou nada contra ninguém. Suportou, perseverou. Enquanto zombavam dele, ele estava ali buscando aquela alma que zombava dele, porque o importante é manter-se na humilhação diante de Deus, para que Deus venha nos exaltar. Diante daquele momento que nós estamos sendo humilhados. É o que a palavra ensina. Então, o que a palavra de Deus significa para você? Tem pessoas que já não têm mais o coração voltado para a palavra. Elas estão sendo servas e obedientes ao que dizem os pregadores no púlpito, aos líderes religiosos. Estão sendo fiéis aos que dizem os líderes religiosos. Dei um conselho certa vez a uma pessoa, uma mulher, que estava agindo loucamente diante de seu marido. Não estava tendo sabedoria para agir com prudência. E deixava o lar para lá, porque tinha que estar só na igreja, só na igreja. Essa irmã ela queria estar só na igreja, só na igreja. Enquanto o lar ficava para lá em segundos planos. A vida lá dela, compromisso da família ficava em segundos planos. Muitas vezes até filho doente ficava para lá, mas tem que ir para a igreja. Não quero saber se o marido está bom ou está doente, ou não deixa ou não, eu vou para a igreja. E essa pessoa, essa irmã estava agindo erroneamente. Mas o pastor dela estava orientando ela assim. O pastor dela disse a ela que ela tinha que primeiro fazer a obra da igreja. Não importa se o marido deixasse ou não, ela tinha que vir para a igreja fazer a obra. Mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que a mulher deve ser submissa a seu marido. E a Bíblia ensina que os casados cuidam primeiro das coisas de casado e não da igreja. Porque eu sempre digo uma coisa, meus queridos. Eu quero dar um conselho para você. São 3 etapas de nossa vida que nós temos que priorizar. A primeira é a nossa comunhão pessoal com Deus. A segunda é a nossa comunhão com a nossa família. Você tem que estar dando atenção à sua família, não à igreja. A igreja está em terceiro. Os trabalhos na congregação fica em terceiro plano, irmão. Porque em primeiro a sua comunhão com Deus. Segundo a sua família. Não adianta querer cuidar da obra e deixar sua família ao léu. Não adianta querer buscar paz em 2 horas que passa na igreja e quando chegar em casa aquela tribulação porque o marido vai estar brigando com você porque você não obedeceu. Obedeça a palavra de Deus. Cuidado com essas orientações. Pode ser quem for, do alto ao menor, porque todos são pequenos. Mas o soberano é a palavra de Deus a quem você deve submissão e está seguindo por ela para ser bem-aventurado. Então, eu dei um conselho a essa irmã, orientei ela, mas ela estava tão cega, obedecendo a direção do líder religioso, que ela não deu ouvido ao que eu estava orientando ela, mostrando os textos, ensinando, e dizendo a ela, olha, diz assim a palavra de Deus, mas ela ignorou e continuou seguindo a direção do seu líder religioso. Com certeza, a vida era uma tribulação, paz em casa não tinha. Na igreja era aquela festa quando passava aquele momento de 2 horas, mas e em casa? Você tem que primeiro cuidar da sua casa, meu irmão, minha irmã. Você tem que primeiro buscar a comunhão na sua família, meu irmão, para depois sim. A palavra nos ensina
Se aquele que não cuida bem da sua casa, como vai cuidar da casa do Senhor? Então, o que a Bíblia significa para você? E eu quero nesse momento levar essa instrução para você, irmãos. A palavra de Deus lá na carta do apóstolo Pedro, primeira carta, capítulo 1, versículo 22. Lá em Salmos, capítulo 119, versículo 9. A palavra de Deus diz que através dela somos purificados. O apóstolo Pedro diz, purificando a vossa alma em obediência à palavra de Deus. Então nós devemos purificar a nossa alma na obediência à palavra. Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando a palavra do Senhor. A gente também vê o apóstolo Paulo, orientando a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, eu vou ler para você esse texto, no capítulo 3, versículo 15 e o 17, o apóstolo Paulo diz assim, desde a tua meninice, Timóteo, tu sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação que é pela fé em Jesus Cristo. Versículo 16, ele diz assim, toda a escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, instruir, repreender em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você só pode ser instruído para toda boa obra se você estiver sendo guiado, orientado pela palavra de Deus. Ela corrige, ela repreende, ela ensina, ela nos orienta o caminho certo a seguir. Paulo está dizendo isso a Timóteo. Então, o que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, significa para você, meu irmão? Pare de estar usando ela só como um objeto religioso. De usar na mão, debaixo do braço, só quando vai à igreja no dia de culto. A palavra de Deus é importante para a sua vida como uma receita que um médico dá a um paciente que tem que seguir aquela receita certa para poder ter saúde novamente. A Bíblia Sagrada é a receita de Deus para você, para mim, para toda a humanidade. Não é só para o crente se conduzir por essa palavra, não. É para toda a humanidade, independente da religião. Porque é a receita de Deus para o homem ter saúde, encontrar a cura do seu mal, encontrar a solução dos seus problemas, encontrar salvação para a perdição que ele está. É a palavra de Deus. Então ela é importante, irmãos, a palavra de Deus. A Bíblia diz que ela nos liberta. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, o apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, vindo ao conhecimento da verdade, ou seja, ao conhecimento da palavra. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e o 4, leia lá. Qual a finalidade, a importância da Bíblia para você? Se você não tem prazer de ler a Bíblia, se você não dá valor à Bíblia, ao que está escrito nela, pelo menos procure uma igreja onde se pregue a palavra de Deus, onde se ensine a palavra de Deus, onde se dê doutrina da palavra de Deus, para você edificar-se na rocha. Porque se você estiver vivendo esse movimento que hoje as igrejas evangélicas estão vivendo, sem o conhecimento da palavra de Deus, você vai perecer. Jesus disse, o povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. O Senhor disse, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Você tem errado porque não conhece a palavra de Deus. Tem sido conduzido ao erro porque não conhece a palavra de Deus. Tem sido guiado ao erro porque não conhece a palavra de Deus. E o pior de tudo é que você está sendo guiado ao erro pensando que está sendo guiado na verdade. Muitos vão se decepcionar naquele dia porque não para examinar o que diz as Escrituras Sagradas. Foi o que Jesus disse lá em Lucas 22. O Senhor Jesus falando lá. É muito interessante esse texto, irmãos, que nós vamos ver aqui. Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus disse para um grupo religioso que estava errando porque estava com outro entendimento, por não conhecer as Escrituras. E Jesus disse a eles, vocês erram, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus, leia esse texto lá. Mateus 22, 29. E Jesus, quando falou isso, Jesus falou isso para um grupo que estava pensando que estava servindo a Deus. Um grupo religioso. Ele pode estar falando isso com você também. Você que pensa que está no caminho certo, servindo a Deus. Você que pensa que está dentro da luz, muitas vezes. O homem está nas trevas, pensa que está na luz.
Jesus disse, cuidado, para que a luz que haja em ti não torne-se trevas. Porque luz é a palavra, é a verdade. E se você tivesse conduzido na mentira, você está em trevas. Conheça a verdade, conheça a palavra de Deus. Ela vai te libertar. Jesus disse isso. A igreja do Senhor, a igreja de Cristo, a verdadeira igreja. Não estou falando de denominação nenhuma. Estou falando da igreja que é os salvos, que é o povo conduzido pelo Espírito Santo, que é o povo lavado e remido, os pecadores arrependidos, que receberam a graça de Deus em Jesus Cristo. Essa é a igreja. Estou falando dessa igreja. A igreja do Senhor, sem a Bíblia, ela está perdida. A igreja do Senhor, sem a Bíblia, está em trevas. A igreja do Senhor, sem a Bíblia, está à deriva deste mar, que é o mundo que vive na direção sem o caminho certo. A igreja do Senhor, sem a Bíblia, não consegue vencer os combates, não conhece a Jesus e nem tem comunhão com Deus. Porque para conhecer a Jesus, é preciso ler a Bíblia, porque a Bíblia testifica dele. Jesus disse isso. As Escrituras e os profetas testificam de mim. Jesus falou dele. Então ninguém conhece a Jesus se não conhece a Bíblia. Tem muita gente aí dizendo que conhece o Senhor, mas esse Senhor que estão aí falando não é o Jesus da Bíblia. Porque estão andando contrário, se comportando contrário, se conduzindo contrário a Ele. Você tem que saber o que é cultuar a Deus pela Bíblia. O culto a Deus, a Bíblia nos ensina como é. A fé em Deus, a Bíblia nos ensina como devemos ter fé em Deus. As bênçãos de Deus, muita gente está indo buscar bênção ali, aqui e acolá, pelos homens que estão aí ensinando, orientando. Mas você só vai saber como alcançar as bênçãos de Deus. É a Bíblia que ensina também, amigo. Olha, irmão, deixa eu te dar um relato que eu vi essa semana, assistindo a TV e coloquei num canal de uma programação evangélica. E ali, irmãos, eu vi uma programação de uma igreja que se chama Igreja do Reino dos Céus. E essa igreja estava lá um apóstolo, não me recordo o nome dele agora. E esse apóstolo estava ensinando as pessoas a alcançar a bênção no Monte Maniá. Estava ensinando as pessoas a buscar a bênção e subir ao monte que dava o nome de Manaém, Monte Manaém. As pessoas tinham que subir o Monte Manaém, o monte lá que ele criou esse nome, usa texto bíblico, para buscar o milagre. E fazendo essa propaganda na televisão, dizendo, venha buscar o seu milagre no Monte Manaém, aqui você vai alcançar o milagre. E esse apóstolo, né, que ele se deu o nome de apóstolo, ele estava dizendo às pessoas para ir para esse lugar, para essa campanha e fazer um pacto. Olha só que absurdo, que heresia por não conhecer a palavra de Deus. Ele estava orientando as pessoas a ir para esse Monte Manaém e fazer um pacto com o arcanjo Miguel. Olha só, irmãos. E o mais absurdo e o mais triste é que muita gente estava buscando essa direção. E esse homem, ele disse, nesse programa, ele estava dizendo que era teólogo, 40 anos que ele é teólogo, que ele era um homem que tinha um conhecimento das Escrituras e ensinava as Escrituras, era teólogo. Olha o que ele estava ensinando. As pessoas ir para esse monte buscar o milagre de Deus e fazer um pacto com o arcanjo Miguel. Logo, quem conhece as Escrituras sabe que isso é um herege. Isso é uma doutrina anátema, maldita. Jesus não ensinou a fazer pacto com anjo nenhum, seja arcanjo, seja querubim, serafim. Jesus não ensinou a fazer pacto com anjo nenhum, irmão. Nem Deus ensina a fazer pacto com anjo algum. Esse homem estava conduzindo o povo, mas ele era teólogo. Se julgava conhecedor, sábio das Escrituras. Era um perdido, é um tolo, é cego. E muitos cegos estão sendo guiados por ele. Os apóstolos não ensinam ninguém a subir Monte Manaí para buscar milagre, para receber bênção. Os apóstolos não ensinou ninguém a fazer pacto com anjo. Os apóstolos não ensinou ninguém a fazer campanha, seja lá qual for ela. Campanha do lenço, da marcha, campanha das 7 voltas. Não importa. Não é através de campanha que se obtém a graça de Deus, irmão. A bênção de Deus. Não é através de campanha que se é bem-aventurado. Leia lá em Deuteronômio como se alcança a bênção de Deus. Deuteronômio 28. Jesus disse, bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra. Então, queridos, vamos acordar. Meus irmãos em Cristo Jesus, verdadeiros crentes que estão olhando para o alto, querendo alcançar o céu. Despertem, meus irmãos.
Não sejam mais presa desses homens fraudulentos que estão buscando só engodar o seu coração com a vaidade e se encherem das propriedades materiais que podem se acarretar a eles. Não sejam presa fácil desses homens. Paulo orientou isso aos irmãos. Por suas ganâncias, concupiscências, pelas coisas dessa vida, que estão fazendo de vós negócio. Irmãos em Cristo Jesus, desperta. Lê a Bíblia Sagrada. Não fica preso na direção do homem. O que o homem diz, não diga amém. Examine nas Escrituras. Faça que nem os crentes de Bereia. Paulo pregava, mas eles estavam examinando nas Escrituras, para ver se tudo aquilo que Paulo pregava condizia com as Escrituras. Hoje nós não somos mais assim, irmãos. Precisamos ser como os crentes de Bereia, para examinar se tudo aquilo que está sendo dito nos púlpitos, tudo aquilo que está sendo orientado pelos líderes religiosos, pastores, bispo, apóstolo, seja lá qual for o nome que dão, se está mesmo condizente com as Escrituras, se é o que Jesus ensinou, se é o que os apóstolos orientaram. Porque a doutrina para a igreja não se acha no Velho Testamento. Doutrina para a igreja, direção da igreja a seguir, para ser bem-aventurada, se encontra nas cartas doutrinárias dos apóstolos, que foi para isso que foi escrita a carta dos apóstolos, para conduzir o povo dentro de uma direção verdadeira, tirar o povo da heresia. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas para tirar o povo da direção da lei que estavam vivendo, querendo guardar a lei novamente. O cristão, ele vive na lei, mas na lei de Cristo, na direção de Cristo, guardando a doutrina apostólica que Jesus ensinou aos apóstolos para ele ensinar ao povo a qual foi levada a direção de Deus. Cuidado, irmãos. Não vai fazer, Deus não vai te pedir mais que tu use o véu. Deus não vai te pedir mais que tu leve animais, leve sacrifício para oferecer lá no santuário, no templo, para receber alguma graça. Isso era lá no Velho Testamento. O sacrifício que faz você alcançar a graça de Deus, o milagre de Deus, as bênçãos de Deus, é o sacrifício de Jesus Cristo que foi feito na cruz do Calvário por todos aqueles que crêem nele. Esse é o único sacrifício pelo qual você vai alcançar as bênçãos de Deus. Cuidado com as orientações que você está sendo conduzido por ela, por aí. Leia a palavra de Deus. Seja prudente, irmãos. Seja prudente. Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Cuidado para você não estar seguindo doutrina de homem. Jesus disse: erra esse povo, me adoram em vão, porque seguem doutrina de homens e não a de Deus. As pessoas são mais fiéis aos líderes religiosos do que a palavra de Deus. Tem muita gente aí pecando porque está guardando o que o líder religioso ensina, o que o pastor diz, o que o presbítero diz, o que o apóstolo diz, mas não guarda o que Jesus diz. Ei, meu irmão, você só vai ser bem-aventurado se você guardar o que Jesus lhe orientou, o que está escrito na palavra de Deus. Bem-aventurado é os que ouvem e praticam, não o que diz os homens nos púlpitos, mas o que diz a palavra de Deus, essa aqui, a Bíblia Sagrada, que está ao seu alcance. Aleluias, glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. A igreja de Cristo, sem a palavra, está sendo alvo vulnerável nas mãos do inimigo. Porque o diabo, ele só acha facilidade para entrar e destruir e acabar naqueles que não têm o conhecimento da palavra. Igrejas por aí, cheias de movimentos, cheias de teatros, cheias de situações, sem a palavra de Deus. O diabo já está com essa igreja na palma da sua mão. E o povo clamando o nome de Jesus, mas quem está governando lá é o diabo, quem está cirandando lá é o diabo. Porque sem a palavra o homem está perdido, irmão. Está preso no engano, na mentira, pelo pai da mentira, que é Satanás. A palavra é a luz, é lâmpada e luz para os nossos pés. É a palavra que nos dá entendimento, irmão, ao simples. Eu era simples, não tinha conhecimento de nada, mas hoje não, sou prudente porque eu conheço a verdade. A palavra é a verdade, pelo qual nós somos mais que vencedores. Glória a Deus. Irmãos, eu quero dar um texto aqui muito rápido, para encerrar esse vídeo, que muito maravilhoso. Eu já me edifiquei passando para você essa instrução. Eu já me edifiquei, isso me fortalece mais, irmão.
E é muita gente que vem à minha mente com outros ensinos, com outros conceitos, mas eu estou guardado, eu estou blindado contra essas heresias que a minha mente não recebe. Não sou contaminado por esses fermentos que leveda. Cuidado. A mal conversação corrompe os bons costumes. Está falando da falsa doutrina. Vai fazer você corromper os princípios de Deus. Cuidado. Sabe por quê, irmãos? Hoje em dia nós estamos vendo aí uma multidão aderindo não a Cristo, se convertendo não a Cristo. Uma multidão aderindo aí na igreja evangélica, se tornando-se evangélico. Mas um religioso. Uma multidão. E as pessoas agora dizem agora, não, agora eu sou crente. Eu mudei agora, já não uso mais bermuda, vou usar calça. Já não fico mais de camiseta, vou usar paletó. Já não uso mais short, vou usar saia até o calcanhar. E agora bota uma Bíblia no braço, bota uma roupa e começa a ir para a igreja. Diz que mudou a vida, mas a vida não se muda assim. A mudança não é exterior. Você vê as pessoas aí, irmãos, hoje, me permita dizer isso, meu irmão. Hoje, o evangelho hoje que se propaga aí, o evangelho hoje que nós vemos aí, não muda ninguém. As pessoas dentro da igreja, do mesmo jeito que viviam, com os sentimentos, com as palavras torpes, com as atitudes, só mudou a roupa, só mudou agora a caminhada, já deixou de ir para um bar, agora está indo para uma igreja, mas não mudou o coração interior, porque isso só a palavra de Deus pode mudar. Porque a palavra de Deus ela vai até a divisão da alma e do espírito. Ela vai dentro de uma situação que o homem não alcança, que nenhum filósofo, que nenhum teólogo alcança. A palavra de Deus vai dentro de uma situação do ser humano que é privada, só Deus alcança. Nenhum psicólogo alcança até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus vai, quando ela alcança esse objetivo, esse lugar, ela muda aquela pessoa. Não precisa ela mostrar para alguém que é uma pessoa diferente, não. Através de roupa, não. O comportamento dela vai fazer as pessoas notar isso. Tem muita gente aí, irmãos, mudando de roupa, mas o interior continua o mesmo. Eu quero dizer para você, o que significa a Bíblia para você. Leia a Bíblia, que é ela que vai mudar a tua vida. Não adianta aderir a uma religião evangélica e passar agora a se vestir dentro de um conceito de crente, dentro de um princípio de crente, cumprir regras da religião de crente. Isso não vai mudar a tua vida. A tua vida só vai ser mudada quando tu entender a tua miséria espiritual, reconhecer o socorro de Deus em Jesus Cristo, a Ele se entregar, e aí Ele passar a habitar em você, e você tornar-se uma nova criatura. E essa criação de Deus agora em você vai fazer você dar os frutos que só Deus pode fazer o homem dar esses frutos. Não é a mudança de uma roupa, mas é a mudança do entendimento, é a mudança dos sentimentos, é a mudança do comportamento, é a mudança das atitudes interiores. Aleluias! Glórias a Deus! Então, nesse momento, eu deixo para você essa orientação. O que a Bíblia significa para você? Olha, irmãos, quando eu abro a Bíblia Sagrada lá em Neemias, no livro de Neemias, no capítulo 8, versículo 1 ao 12. Quando você puder, dê uma lida nesse texto. Neemias, capítulo 8, versículo 1 ao 12. O texto diz que Neemias pegou o livro da lei. O povo se ajuntou como um só e pediram a Esdra, aliás, que era o escriba, que era o sacerdote, para que Esdra trouxesse o livro da lei para ler para o povo. O texto diz que o povo ele se juntou para ouvir a ministração, a exposição do livro da lei, ou seja, da Bíblia naquela época, que era a lei de Moisés, que já estava revelada ali. O povo se junta, pede a Esdra que Esdra lesse para o povo. E o texto diz que Esdra começou a ler. Esdra começou a fazer a exposição da lei, ou seja, da palavra de Deus para o povo. O povo começou a entender, porque o texto diz que Esdra fazia com que o povo entendesse. Aleluias! E Esdra começou a ler. E o povo começou agora a adorar a Deus, reconhecer a sua miséria. O povo reconheceu que estava fora da vontade de Deus, porque quando a palavra de Deus ela é anunciada, quando há exposição da palavra de Deus, ela vai fazendo a pessoa entender o seu erro, porque a palavra é luz que tira você das trevas, do engano, da direção errada. E o texto diz que Esdra começou a ler e o povo começou a entender, e começou a chorar, se quebrantar,
E houve um choro muito grande naquele momento, que o povo entendeu que estava no caminho errado, fora da vontade de Deus. Mas aí Esdras agora olha e diz assim: não chore, pessoal, se alegre, vamos festejar, porque nós agora estamos novamente na direção de Deus. Aí Esdras diz lá no versículo do capítulo 8 de Neemias, no versículo 8, leia lá o versículo 8, Esdras diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluias. Esdras diz ao povo, depois que o povo ouve a ministração, depois que a palavra é feita, a exposição da palavra, para o povo ouvir, compreender, o povo entendeu, o povo se quebrantou, o povo viu que estava errado, e o povo agora tem um ato de arrependimento e começa a chorar. É aí quando Esdras diz: não chore, meus irmãos, vamos festejar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, Deus se alegrou quando o povo se arrependeu, Deus se alegrou quando o povo entendeu que estava errado, Deus se alegrou quando o povo voltou para a palavra dele. Deus, ele quer se alegrar com você quando você voltar para a palavra dele. Saia da religiosidade, saia da direção do homem, saia dos conceitos religiosos, dos conceitos formais, dos conceitos de credos religiosos. Volte para a palavra de Deus. Não deixe o homem lhe conduzir, porque Deus se alegrou quando o povo entendeu. E Jesus disse que a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Por isso que Esdras disse: povo, pessoal, se alegrem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O povo se arrependeu, o povo viu que estava errado, fora da palavra. E que nessa noite você possa agora, através desse vídeo, pela graça de Deus, você possa refletir e entender que você está sendo conduzido errado. Volte para a palavra, examine nas Escrituras, veja se o que você está vivendo hoje, a orientação que seu líder está dando, se é o que os apóstolos ensinaram, se é o que Jesus ensinou. Não fique preso à doutrina judaica. Você não é judeu para viver dentro de um religiosismo, de uma doutrina judaica. Não. Você é cristão em Jesus Cristo. E todos que estão em Cristo não estão mais presos pela lei, não estão mais submissos a nenhuma obra feita pelo homem. Estão agora submissos ao Senhor, porque a obra feita por Deus, através de Jesus, essa obra que me garante a paz, a salvação, a justificação, as bênçãos de Deus, o perdão e toda a maravilha que Deus tem para o homem, através da obra de Cristo, não da minha, nem do que eu faço. Então que você creia nisso. Use mais a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Não fique só preso a um conceito religioso, indo à igreja, passando 2 horas e voltando e não buscando conhecer a Deus. Busque conhecer a Deus. A Bíblia está ao alcance de todas as pessoas na face da terra. Ninguém tem desculpa para dizer que não tem o alcance do conhecimento de Deus. Não precisa você ser um teólogo, não precisa curso de teologia para você conhecer a Deus. Basta ler as Escrituras. Cuidado com esses teólogos, com esses homens que fazem questão de mostrar anel no dedo, com esses homens que fazem questão de mostrar que tem faculdade disso, daquilo ou daquilo outro. Porque para o homem conhecer a Deus não precisa teologia, não precisa um curso teológico. É somente ler as Escrituras e conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu, evangelista Wellington Ramos, nesse momento, oro a Deus para que abra o entendimento dos teus olhos, da tua alma, e que você conheça a verdade e seja conduzido por ela, agora e para sempre.